Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada pela sua presença. Você está agora na jornada de inglês para comissários de voo. E eu sou a Letícia, para quem não me conhece, eu voei por quase 20 anos, atuei como comissária de voo, eu passava aí meus dias dentro do avião. Eu voei na empresa VASP, que não existe mais, e na Latam, né? A antiga TAM e agora Latam, por 16 anos ao todo, aí deu quase 20 anos atuando como comissária de voo. Já fui chefe de cabine, já fui instrutora, fiz voos internacionais durante 13 anos, fui supervisora de classe econômica, trabalhei 5 anos na classe executiva e o que mais me ajudou aí nessa jornada, com certeza, foi inglês. E eu ensino hoje, eu ensino comissários de voo a passarem nas provas de inglês das empresas aéreas, seja a prova de recheque de idioma, a primeira prova de idioma, ou até prova de inglês do processo seletivo, em até um ano, mesmo que você nunca tenha estudado inglês antes. E como é que é isso? Como é que isso é possível, né? Porque eu ensino você a economizar tempo. Eu ensino você a estudar da maneira certa, com a matéria certa, sem perder nenhum tempo. E se você não me conhecia ainda, deixa eu contar um pouco como é que eu consigo resultados como este. Eu sempre, desde pequenininha, talvez não seja a sua história, mas essa é a minha. Desde pequenininha, eu sabia que eu queria ser comissária de voo e eu sabia que eu queria fazer voos internacionais. Eu não me contentava com a vida que eu tinha, que eu não me conformava, né, em ter uma vida mediana de um brasileiro médio, que tá tudo bem também para quem tem, mas eu não me contentava com isso. Eu queria fazer algo, ter uma profissão que fosse emocionante, que me desse a oportunidade de criar experiências inesquecíveis e que fizesse com que eu crescesse profissionalmente e pessoalmente. E eu via toda essa oportunidade na carreira de comissária de voo. Só que eu não queria ser qualquer comissária de voo. Eu queria ser comissária de voo de voos internacionais. Mas agora vamos lá, né? Vamos voltar agora aqui na minha infância. Olha a situação, que judiação. Eu, eu nascida e criada aqui em Mariporã. Eu voltei para minha cidade natal, uma cidade muito pequena do lado do aeroporto de Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e talvez essa proximidade do aeroporto tenha me despertado aí a vontade de querer ser comissária de voos internacionais. E eu estudei em escola pública, comecei a fazer inglês depois de velha, não foi desde pequenininha, não, tá? E eu queria aprender a falar inglês. Então, imagina, escola pública, eu acho que eu nem nunca tinha tido aula de inglês na vida, eu acho que não. E os professores que iam depois, quando eu já estava no ensino médio, ensino médio, eles não ensinavam absolutamente nada, praticamente não davam aula. Era a mesma aula do verbo to be, toda a aula, aquela coisa deprimente que talvez você já tenha passado por isso. E aí eu entrei num curso de inglês tradicional, que também posso dizer que não aprendi nada. E aí surgiu uma oportunidade que ia ser a primeira oportunidade da minha vida, porque eu não posso dizer que foi a oportunidade da minha vida, porque eu tive várias. Eu tive muita sorte, além de ser esforçada, tal. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu ganhei uma bolsa de estudos para morar nos Estados Unidos, que também era meu sonho. E eu fui com 15 anos fazer intercâmbio cultural. Então, eu não fui na condição de au pair ou tampouco numa escola de inglês tradicional, não. Eu fui pro ensino médio mesmo. Eu estudei numa escola americana e eu me lembro que nós fomos em 130 brasileiros. Eu e mais um menino, a gente tinha ganhado a bolsa de estudos. E muitas dessas crianças que foram, crianças não, né? Adolescentes que foram, tinham uma condição, uma criação muito diferente da minha. Eles já sabiam falar inglês, a maioria.
E eu estava na minoria que não sabia falar inglês, e estava me arriscando mesmo assim. E quando você não fala inglês, você chega num país que é falante da língua inglesa, bate meio que um desespero, porque eu fui morar no interior dos Estados Unidos, no estado de Washington, não é Washington, D.C., é lá perto de Seattle, onde praticamente não tinha nenhum brasileiro, e foi lá que eu fui inserida. Então, um lugar remoto, uma cultura forte americana, muito diferente da minha, e eu não sabia falar o idioma. E o que aconteceu com o menino que foi na mesma época que eu, que ganhou a bolsa, que também não tinha inglês? Voltou para casa. Assim como vários intercambistas que não sabiam falar inglês, eles voltaram para casa, eles deram para trás, voltaram para casa. Essa era a minha vontade, mas eu pensei seriamente, né? Eu deixei o primeiro mês lá rolar, porque ainda não tinha voltado à aula, a família estava de férias, me levou para passear, mas aí quando eu tive aquele choque de realidade, que eu ia ter que construir minha vida para poder curtir aquele um ano e aprender o idioma, o buraco foi mais embaixo. E aí foi aí que eu percebi que um curso de inglês tradicional, principalmente se você começar no tempo errado, não começar desde pequeno, ele pode não funcionar, assim como não funcionou para mim, mas não funcionou mesmo, tá? Eu não entendia absolutamente nada. E eu não sabia mais o que fazer. E na época não tinha celular, então nem um Google Tradutor para facilitar a minha vida, nada, não tinha absolutamente nada. Eu tive que aprender inglês na marra mesmo. E foi aí que eu descobri que se eu fosse de contra o que eu tinha aprendido no curso de inglês tradicional, eu conseguiria chegar lá. E qual que era o contra? Era eu usar o dicionário e procurar o significado das palavras. Então, o que que eu fazia? Eu ia para a escola, e aí lá eu conseguia me virar do jeito que dava, eu fazia aula de biologia, aí era laboratório, aquela coisa mais dinâmica, não entendia absolutamente nada. Eu tinha aula de matemática, que também dava uma aliviada, eu tinha aula de desenho industrial, que também era mais tranquilo, eu tinha aula de espanhol e aula de inglês para estrangeiros. Então, assim, na escola até que dava para levar. A aula mais difícil que eu fui obrigada a fazer foi a de história americana, mas depois também consegui tirar de letra. E aí eu chegava em casa, eu pegava todo aquele meu material da escola, os livros, e começava a traduzir. Palavra por palavra, trabalho de formiguinha mesmo. E foi aí que eu comecei a ter uma clareza e comecei a juntar as palavras e formar as frases, e aí o inglês começou a fazer sentido na minha cabeça. Então, a partir do momento que eu comecei a traduzir, que eu fiz tudo o que era proibido pelas escolas de inglês, eu consegui chegar lá. E aí, muito bem, aí foi, aprendi inglês, meu inglês chegou muito perto do americano, consegui perder meu sotaque brasileiro, consegui fazer amigos, consegui viver aquele ano intensamente, construir amigos para a vida inteira, tive o melhor ano da minha vida quanto adolescente, foi maravilhoso e isso eu só consegui através do inglês. Quando eu voltei para o Brasil, entrei na faculdade de letras, Mackenzie, continuei estudando e aí eu consegui assim, logo de cara, entrar na Latam. Tá? Não, entrar na Latam não, entrar na VASP. Depois eu entrei na Latam, eu entrei na Emirates, entrei na Air France. Eu pude escolher a empresa aérea que eu quis voar, porque eu tinha inglês. E aí, aí eu dava aula de inglês já, tudo. Quando eu resolvi sair da aviação, eu sempre falava para os meus colegas, né? Falava assim, eu acho que, né, tá dando 20 anos já de voo, eu sinto que eu não tenho mais nada a aprender aqui, eu tenho vontade de fazer algo diferente, descobrir como é que é ter vida normal, né? Porque eu comecei a atuar como comissária muito nova, com 21 anos. E aí meus colegas falavam assim para mim: "Mas você vai fazer o quê?"
O que que você vai fazer? Porque a grande dor do comissário, que começou a atuar muito novo, é não saber o que fazer depois que sai da profissão. E eu falava, não, a única coisa que eu tenho certeza na vida é que eu sei ensinar inglês, então essa vai ser a minha profissão. Saí da aviação, é, nem lembrava que eu tinha falado isso para eles, e aí eu criei o Instagram e começaram a me perguntar se eu dava aula de inglês para comissários, e aí eu comecei a dar aula de inglês. Só que no começo eram alunos que já tinham estudado inglês antes. E aí foi aumentando a demanda e eu me deparei com alunos que já até tinham estudado em algum momento da vida. Talvez nunca se matricularam em um curso, mas já tinham estudado na escola pelo menos. Só que aí esses alunos, eles não sabiam absolutamente nada de inglês. E aí eu me vi naquela situação. E a minha vontade de conseguir um resultado era muito forte. E aí eu dava aula e não via resultado. E aí eu pensei assim: só tem uma solução. Eu fazer tudo o que eu fazia quando eu estava nesse desespero que eles se encontram, porque eu tinha pressa para aprender inglês, porque eu só tinha um ano. E eles têm pressa, vocês têm pressa, porque vocês querem conseguir o emprego o mais rápido possível. Então, eu me via naquela situação e falei assim: eu vou fazer uma coisa muito louca aqui, eu vou dar aulas do jeito que eu aprendi inglês. E no começo, isso foi há 3 anos atrás, os alunos até tinham uma certa resistência, porque eles falavam assim: mas eu aprendi que não pode falar português na sala de aula, mas eu aprendi que eu não posso olhar a tradução. Ou senão eles falavam assim para mim: Letícia, eu estou fazendo a aula, mas eu não estou olhando a tradução. Eu falava: não, mas é para você olhar a tradução. Enfim, até que os alunos foram seguindo o método, seguindo o método, seguindo o método e conseguiram resultado, estão conseguindo resultado, um resultado maravilhoso. Muitos nunca imaginavam que ia aprender inglês antes, talvez você esteja cometendo esses erros também, que eu quero explicar para você. São 7 erros que eu levantei aqui que talvez possa estar aí te atrapalhando na hora de você estudar inglês, ou até para você passar na prova de inglês da empresa aérea, porque tem uma diferença aí. Além do comissário ter que saber inglês, ele tem que saber todos os jargões da profissão, porque ele precisa fazer uma prova de inglês dentro da empresa aérea e aí ele precisa responder questões referentes à profissão, como que você acha que pode ser o maior desafio, tudo relacionado com a carreira profissional daquele comissário. Ou até perguntar coisas sobre emergências, mas calma, calma, que eu vou explicar para você tudo direitinho, tá? O modelo de prova das empresas aéreas, como funciona a prova da Azul, da Latam, da Emirates e da Gol, tá certo? Mas vamos voltar aqui para o inglês. Veja se você está cometendo esses erros. O primeiro, que é o mais comum, né? Você entrar num curso que é o professor só fala inglês. Eu já ouvi dizer que tem escolas que eles colocam câmera para ver se o professor falou português na sala de aula. E isso é uma judiação com o aluno que não tem ideia do que está acontecendo. Porque não adianta, se o professor só fala inglês dentro da sala de aula, mas ele não faz associações, não mostra imagens, não tem um contexto acontecendo, o aluno não vai conseguir entender. Por que que é mais fácil, por exemplo, você aprender inglês através de filme? Porque você está vendo realmente a cena acontecendo, então você consegue associar a frase à cena.
Por isso que é mais fácil você aprender através de filmes e séries do que você tá imerso numa sala de aula assim. Ah, mas quem mora nos Estados Unidos acaba aprendendo mais fácil. Depende. Depende. Conheço muita gente que morou lá, sei lá, 5 anos e não aprendeu. Dependendo do ambiente que você está inserido, talvez você não aprenda. Dependendo de tanto de energia que você coloque nisso, talvez você não aprenda. A gente sempre vai para o mais cômodo, né? Então, o primeiro erro aqui, você fazer aulas com um professor que só fala inglês desde o início. Então, aula, você é contra aulas 100% em inglês? De jeito nenhum. Eu sou 100% a favor, desde que o aluno já esteja no intermediário para frente. Por isso que professores nativos nem fazem tanto sucesso aqui no Brasil. Por quê? Porque o aluno, ele desmotiva. Se o professor não sabe falar português, não tem como ele associar com a língua, entender as dores daquele aluno, ele não vai conseguir chegar num resultado bom. Já com alunos que são intermediário para o avançado, que eles só precisam fazer a manutenção da língua, e um professor nativo eu acho legal, tá certo? Agora, para mim, esse é um dos maiores erros. Na verdade, desses 7 erros aqui, todos eu acho assim que eles não só atrapalham, mas te impedem de chegar na fluência, de aprender inglês. Mas esse erro aqui, ele é muito grave e aí ele ele pode causar até trauma no aluno, que é a falta de vocabulário. Deixa eu explicar melhor. O aluno ele costuma a estudar diálogos e frases, frases e textos. Mas ele não chega destrinchando um texto e traduzindo palavra por palavra, porque isso é proibido pelo curso de inglês, certo? E aí, como ele não tem vocabulário, ele acaba só conhecendo as palavras através do contexto e sabe, né, se entendeu mesmo ou não. O que acontece? Quando ele vai formar frases, Quando ele vai formar frases, ele quer falar do jeito que ele fala o português, ele não consegue pensar como o falante da língua inglesa pensa, e aí ele traduz palavra por palavra. Ele não tem a palavra, o vocabulário certo, porque talvez aquela palavra nem exista em inglês, ele teria que dizer aquela coisa de outra forma, e ele trava. E ele trava feio e ele traumatiza. Conheço várias pessoas que apenas decoraram a prova de inglês da Latam, porque esses comissários me contaram. Eles não sabiam falar inglês, então não tinha vocabulário, eles só decoraram as respostas. Chegou na hora da prova, foi uma catástrofe, porque esqueceram uma palavra, travaram na hora e assim, reprovaram. E para recuperar depois a autoestima é difícil. Então, recomendo que você estude vocabulário. Aí, o terceiro erro é a falta de compreensão. E, de novo, é a falta de vocabulário. Porque, por exemplo, a pessoa está falando com você, certo? E às vezes até ocorre, por exemplo, já veio acontecer ontem com uma aluna minha. Ela não sabia who é quem. Eu fiz uma pergunta. E eu falei, Ru, não sei o que lá, quem tá indo com você? E aí ela não, ela, Ru, mas o que é Ru, né? Aí eu falei, vamos lá para os five W questions, vamos lá para 5 perguntas que começam com W. Who, when, where. Aí tem que dar a tradução para o aluno. Who, quem, where, onde, what, qual. E aí vai, tá? E aí vai, então, a falta de compreensão pela falta de vocabulário também é um erro. Então, Letícia, basicamente está falando que o segredo é estudar vocabulário,
mais ou menos isso. Claro que não é só nisso. Vou falar de outros erros. E o quarto erro é você ficar só naquele inglês basicão. Está no curso de inglês tradicional, livro um. Situações bobas, porque aquele livro não foi feito para adulto, aquele livro foi feito para uma criança. Por mais que te coloquem numa turma de adultos, material é o mesmo. A escola de inglês não vai fazer um método para adulto, no método, não, é o mesmo método. Tá. Assuntos bobos. Primeiro ano, é um livro por semestre, né? Livro um, assuntos bobos, livro 2, assuntos bobos, livro 3 e aí continua aqueles assuntos bobos. E aí você só vai estudar aí um assunto mais refinado, mais elaborado, que vai te dar mais vocabulário aí para você chegar mais perto do inglês real, né? Aquele inglês de você comprar um livro comum na livraria em inglês e ler, sabe? É difícil, né? Para você chegar aí, vão aí quantos anos? 6, 7 anos de inglês? Quem tem todo esse tempo? Quem começou pequenininho, beleza, mas quem não começou, que não foi o meu caso, tá? Não consegue. E eu já vi alunos também começarem inglês pequenos, fazerem 8 anos aí de escolas tradicionais e não conseguiram chegar na fluência, tá bom? Não conseguiram, porque nem esses livros aí, os últimos livros, eles tinham um vocabulário amplo, mais perto da nossa vida real. E aí agora nós vamos para mais um erro. Esse daqui é o quinto erro. Não associar palavras com imagens. Isso daqui é um dos motivos, né, que eu falei que filmes funcionam, ou talvez você estar inserido e morar fora também funcione, mas aí funciona até certo ponto. Para você decorar uma palavra, para você entender uma palavra, o significado, para você aprender, tá? De verdade, assim, para você aprender real, para você não esquecer nunca mais na vida. Tem uma teoria, tem até um livro sobre isso, O Rápido e o Devagar, que você tem que usar duas áreas do cérebro, tá? E aí, uma grava a imagem e a outra grava a palavra em inglês. Quando eu vou falar uma frase hoje, tá? Hoje, não na época, mas hoje. Em inglês, eu, quando eu falo a palavra, a frase em inglês, ou quando eu escuto, eu imagino a cena na minha cabeça e não a tradução. Consegue entender onde eu quero chegar? Então, uma maneira eficiente de você aprender inglês é você associar imagens ou ações com palavras. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui duck, pato. Duck, quando você fala duck, você não tem que imaginar a palavra pato na sua cabeça. Você tem que imaginar a figura de um pato. Vamos lá, agora vamos para uma frase. I wake up in the morning. Eu acordo de manhã. Eu não tenho que imaginar eu acordo de manhã. Eu tenho que imaginar uma cena eu levantando da minha cama de manhã. E aí, como que eu faço isso? Associando com imagens. De novo, assistir a filmes é uma boa opção. Você pegar esses livros infantis também é uma boa opção. Quando você pega um livro infantil, português mesmo, vamos imaginar aí. Não são sempre frases pequenas com a imagem lá da ação, a cena acontecendo? Então, isso super funciona, tá? Aí você vai falar, nossa, Letícia, mas aí é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Tem que ter um pouco de paciência para você chegar lá, mas eu estou mostrando aqui para você o melhor caminho.
para você chegar lá e porque talvez você ainda não esteja falando inglês ou toda vez que você inicia um curso, você desanima e desiste. Vou te dar aqui uma dica. Vamos ficar em off aqui. Como é que eu faço para estudar essas imagens com essas palavras? Meus alunos descobriram na Shein, lá da China, uns flashcards, uns cartões que já vem a imagem com a palavrinha embaixo. Então aí, ó, custa R$ 20 cada jogo de cartão. Então aí é uma ótima dica para você começar a estudar inglês. Daqui 15 dias, quando chegarem os cartõezinhos da Shein. Então vamos lá. Agora vamos para o sexto erro. Já estamos no sexto erro. Vamos relembrar os erros? Professor que fala inglês logo na primeira aula e desanima o aluno, porque o aluno não entende bulhufas. Falta de vocabulário. Falta de compreensão pela falta do vocabulário. Então, primeiro, vocabulário o aluno trava, segundo, o aluno não entende. O quarto erro, ficar só naquele vocabulário básico, que é muito longe de qualquer conversação com um nativo, até com uma criança, tá? Esse vocabulário básico não funciona, porque criança fala gírias, fala palavras bonitinhas, e você não aprende isso no primeiro, no segundo, no terceiro ano de inglês, talvez até nem no curso inteiro. Não associar palavras com imagem. Gente, isso de não associar palavras com imagens, tem um curso super tradicional aqui no Brasil. Você pega o livro, dá vontade de chorar, porque não tem uma figura. Parece criança, adolescente falando, né? Quando os livros deixam de ter figuras e começam a ficar só escritos, fala, meu Deus, tem que ler tudo isso? É mais ou menos isso, né? Ai, que preguiça, não tem uma figura. Agora vamos para o sexto erro. Não fazer emendas. Quando o aluno fala inglês, ele não aprende a emendar uma palavra na outra. Eu estou falando português agora, você vê que eu falo tudo emendado. Eu não falo assim, pausado, palavra por palavra. E se eu for falar inglês assim, vai ficar muito esquisito, não vai? Imagina eu fazendo um speech em inglês, né? Mesmo lá na hora da prova de inglês da Go, vai, a Go que vai fazer agora o processo seletivo. Veja se você consegue perceber a diferença. Eu vou ler normal, tá? Um speech. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Observe sit down your boarding pass. Put your hand luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. It's not allowed to stow it by the emergency exits. Tá, pronto. Tirei uma nota boa aí de fluência. Amanhã eu vou explicar mais sobre isso, tá? E aí, vamos supor agora que eu vou ler pausado. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Observe your seat number on your boarding pass. Percebe que não tem, né? Fica muito esquisito. Aposto que talvez você nunca tinha parado para pensar nisso. E agora, eu falando em português pausado para você, começa a fazer sentido. E agora vamos para o último erro, e esse é o meu favorito. Você não usar métodos de fixação. Haha. Então, você está falando que eu tenho que decorar? Tem, mas você tem que usar métodos. Você pode fazer flashcards, você pode comprar esses flashcards da Shein. Você pode comprar esses cartões pautados. Se você for nos Estados Unidos, eles são vendidos como flashcards, aqui no Brasil, cartão pautado. Você escreve aqui ou uma pergunta, a resposta atrás, ou você escreve uma palavra e a tradução atrás. Ah, mas você está falando. Tô confusa. Você falou que não é para associar com a tradução, é para associar com a imagem. Não, tudo bem, mas para estudar, para decorar a palavra, você pode colocar aqui o duck e aqui atrás o pato, só que na hora você tem que imaginar um pato, hein? Aí dá certo.
tá? Você pode usar esse método se você é uma pessoa que gosta de papelaria como eu. Você aprende escrevendo. Você pode usar também diversos aplicativos para você gravar. Hoje existem vários aplicativos. Você pode fazer um caderno de vocabulário, que também é muito legal. Eu aprendi isso na faculdade. Você pode fazer o seu próprio glossário de aviação no caderno. Você pode dividir o seu caderno em dois: exercícios e vocabulário. Ah, Letícia, mas aí eu uso o Google Tradutor. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Google Tradutor. Eu acho o Google Tradutor um quebra-galho e uma porcaria ao mesmo tempo, porque ele não é um método acadêmico para você estudar, ele não é considerado, ele não evoluiu com o tempo, tá? Não mexeram em absolutamente nada para melhorar o Google Tradutor, então ele traduz muita coisa errada ainda. Você vai olhar a tradução do Google Tradutor e aí você vai fazer o que com aquilo? Você vai esquecer dali 6 segundos, 7 segundos, você vai esquecer. E aí você já vai digitar outra palavra lá, você já vai esquecer de novo, então você precisa deixar isso registrado para você, por repetição, decorar. Então você tem que usar métodos para decorar. Essa parte é a última, é onde os meus alunos hoje mais erram, porque quando eu falo para eles que eles precisam usar métodos de fixação, ah, tá, Letícia, tá. Aí fazem o módulo 2 inteiro, aí percebem que faltou para aprender, e aí eles refazem usando métodos de fixação, e aí eles me agradecem depois e falam que finalmente aprenderam inglês. Então você precisa sim usar métodos de fixação. Não é só você tentar decorar ali, você pode usar esses cartõezinhos, você pode usar aplicativos, você pode fazer o seu caderno de vocabulário para você fixar tudo isso. Agora, vamos lá. Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Se você ficou comigo até agora, mostra que você está comprometido, certo? Você quer muito aprender inglês, você está buscando aí o melhor método, você gosta das minhas dicas, e eu quero saber desses 7 erros, qual que você já cometeu ou comete que você acha que pode estar te atrapalhando aí no aprendizado. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo quais são os erros, tá? Vou repetir, ó. O professor que fala inglês desde a primeira aula, falta de vocabulário na hora de falar e trava, falta de vocabulário não consegue compreender, fica só naquele inglês basicão, não associar palavras com imagens, não fazer emendas na hora que você vai falar. E não usar métodos de fixação. Eu vou escrever tudo na descrição desse vídeo. Então, se não tiver aberto aqui a descrição do vídeo, você clica ali, descrição, e vai abrir isso daqui. E eu quero que você vá no meu Instagram, tá? Você vai sair daqui do YouTube, você vai lá no meu Instagram. Você vai na primeira foto que eu estou com meu marido e minhas filhas, que eu tô de comissária, essa daqui, ó. Tá vendo? Você vai nessa primeira foto aqui, ó, é a primeira, ela tá fixada no meu perfil, tá? Você vai comentar ali nessa foto. Qual que é o maior erro que te impede hoje? Você sente que você comete, que você acha que está impedindo você de aprender inglês? A a melhor resposta, eu vou escolher. Eu vou escolher na sexta-feira. Na sexta-feira, porque eu vou fazer esse desafio hoje, amanhã e quinta. Na sexta-feira, eu vou escolher a melhor resposta e eu vou mandar um kit na sua casa. Então, capricha, tá? Capricha na resposta. Escreve, eu quero ouvir de você para eu poder te ajudar ainda mais. Quais são os erros que você acha que você está cometendo na hora de estudar inglês ou
o porquê você acha que ainda não aprendeu até hoje. Tá certo? Escreve lá para mim, comenta. Hoje você deu um primeiro passo aí nessa jornada de inglês para comissário. E eu espero que essa aula seja uma ponta de esperança aí, que é totalmente possível você aprender inglês ou se sentir confiante na língua, ou talvez você até já fale inglês, você só esteja interessado mesmo no inglês para comissário. É, mas amanhã eu vou mostrar para você um jeito muito fácil de você aprender ou destravar o seu inglês, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Te espero amanhã, tá certo? Beijinho. Essa aula vai ficar muito longa se eu me estender e apresentar para você agora. Vai descansar, vai pensar em tudo que eu te falei e amanhã a gente continua nossa aula. Um beijo e até mais.